Você já se perguntou por que certas oportunidades aparecem justamente quando estamos mais vulneráveis? E se, em um instante, uma proposta irresistível pudesse mudar não só seu destino, mas também ameaçar tudo o que você acredita sobre segurança, confiança e sobrevivência? Há quem diga que os maiores perigos não usam máscaras ameaçadoras, mas se apresentam sob o disfarce da promessa, do acaso ou do dinheiro fácil. E a resposta é direta. Os perigos mais letais se escondem justamente onde menos esperamos, entre gestos generosos e palavras sedutoras, longe do olhar atento da multidão. Naquela manhã abafada do início do verão de 1889, Londres parecia mais entorpecida do que nunca. A neblina rastejava pelas vielas e até os sinos das igrejas distantes pareciam hesitantes, como se pressentissem que algo incomum estava prestes a acontecer. Não era um dia marcado por fatos grandiosos, pelo menos não para a maioria das pessoas. Porém, para mim, Dr. Arthur Langdon, aquela aurora carregava um prenúncio de mudança. Meu consultório, sempre um lugar de rotina e previsibilidade, seria o palco do início de uma das histórias mais inquietantes já presenciadas ao lado de meu velho amigo Sherlock Holmes. O relógio mal havia marcado 7 horas quando fui acordado por uma batida apressada na porta. Havia uma insistência naquele som, algo que fugia ao comum, diferente dos pacientes que procuravam alívio para dores habituais. Descendo as escadas, fui recebido por uma figura pálida e nervosa, com a mão coberta de sangue, os olhos em estado de alerta, como se o medo fosse uma segunda pele. O nome do visitante era Edward Marston, um jovem engenheiro hidráulico, recém-formado, que jamais cruzara meu caminho até então. Acompanhado por um policial de confiança, parecia mais um sobrevivente do que um simples doente. Assim que entrou, Marston lutou para controlar a respiração, tentando impedir que o desespero tomasse conta. Seu ferimento era assustador. Faltava um dedo inteiro e o sangue encharcava a bandagem improvisada. Sua expressão, porém, era ainda mais perturbadora que a lesão. Antes mesmo de receber atendimento, já começava a narrar, de forma entrecortada, um episódio que desafiava a lógica e o bom senso. Cada palavra saía carregada de tensão, como se reviver o que acontecera fosse quase tão doloroso quanto a própria mutilação. Peço desculpas por incomodar tão cedo, doutor, mas precisava de ajuda imediata. Fui vítima de um acidente grave e, mais do que isso, temo estar correndo risco de vida. Em meio à dor e ao cansaço, Marston revelava que havia chegado à estação de trem de Paddington naquela mesma madrugada, após uma longa viagem noturna. Seu corpo mal se sustentava na cadeira, mas sua mente parecia funcionar em ritmo frenético, tentando processar tudo o que vivera. Enquanto estancava o sangue e iniciava os primeiros cuidados, escutava atento a história que começava a se desenrolar. Edward Marston não estava ali por acaso. Na véspera, recebera uma proposta inesperada. 50 guinéus para analisar uma máquina hidráulica em uma propriedade afastada, sob o compromisso de não comentar nada com ninguém. Quem fazia tal convite era um homem chamado Conrad Stark, de comportamento rígido e olhar imperscrutável. A oferta irrecusável para alguém em início de carreira e enfrentando dificuldades financeiras parecia ao mesmo tempo uma dádiva e um enigma. Mesmo estranhando as condições, Marston cedeu à necessidade e partiu para a estação à noite. O trajeto, contado em detalhes,
trazia elementos típicos de um cenário de suspense. O último trem partindo com poucos passageiros, a paisagem rural ficando cada vez mais isolada e a sensação de ser levado a um destino sem volta. A carruagem que o aguardava era guiada por Stark e logo deixava para trás qualquer traço de civilização, mergulhando o engenheiro em um isolamento quase absoluto. O silêncio, a escuridão e as estradas tortuosas eram um prelúdio do que estava por vir. No consultório, já medicado, Edward tentava equilibrar o desejo de relatar tudo com o receio de não ser acreditado. Doutor, sei que tudo isso pode parecer improvável, mas os fatos são reais. O que vivi foi um pesadelo com máscaras de normalidade, disse ele, segurando as lágrimas. Senti, naquele momento, que precisava de ajuda para decifrar aquele labirinto de informações, pistas e sensações. Foi então que decidi recorrer ao único homem capaz de enxergar além do óbvio, Sherlock Holmes. O detetive, sempre avesso ao convencional e fascinado por enigmas, recebeu-nos com sua calma habitual, pronto para mergulhar nas sombras daquela história. Juntos partimos para a Baker Street, carregando não só um paciente, mas o peso de um mistério ainda sem forma. Ao fim daquela manhã, entre frascos de remédio, bandagens e palavras cautelosas, compreendi que o verdadeiro perigo não estava apenas no que Marston havia enfrentado, mas no desconhecido à nossa frente. O caso envolvia mais do que um ferimento físico. Era uma questão de sobrevivência, de desvendar intenções ocultas e de desafiar ameaças que agiam longe dos olhos da lei. E tudo isso começara com uma simples proposta, numa madrugada em que a necessidade falou mais alto que o instinto de autopreservação. Enquanto Holmes preparava seus instrumentos de investigação, eu me perguntava quantas outras pessoas já haviam recebido propostas parecidas e nunca retornado. Quantos perigos se disfarçam sob a aparência de oportunidades? E, sobretudo, até onde alguém seria capaz de ir para garantir a própria segurança diante do desconhecido? Naquela manhã, sem saber, estávamos dando os primeiros passos rumo a um enigma que transformaria para sempre nossa compreensão sobre medo, coragem e o preço de confiar em estranhos. Após o atendimento inicial e a chegada à Baker Street, Sherlock Holmes rapidamente percebeu que a natureza daquele caso exigia atenção imediata e método rigoroso. Os eventos ocorridos na noite anterior, descritos em detalhes pelo engenheiro Edward Marston, apontavam para algo muito além de um simples acidente ou engano profissional. Era fundamental entender como o perigo havia se apresentado sob a forma de uma oportunidade tentadora, envolvendo isolamento extremo, manipulação e escolhas motivadas pela necessidade. O contexto de Londres em 1889 era o de uma cidade em rápida transformação, mas ainda repleta de contrastes e riscos. O avanço industrial trazia modernidade e progresso, mas também aumentava a competição entre profissionais jovens, como Marston, que buscavam se firmar em áreas técnicas. A pressão por independência financeira e reconhecimento empurrava muitos para fora da zona de conforto, tornando-os alvos fáceis para propostas aparentemente inofensivas, mas carregadas de armadilhas ocultas. A proposta recebida por Marston chegou em uma manhã comum. Conrad Stark, um homem de postura reservada e discurso objetivo, ofereceu uma quantia significativa para um trabalho de uma única noite, 50 guinéus, o que equivalia a muitos meses de renda para um recém-formado. O serviço consistia em avaliar uma prensa hidráulica supostamente avariada,
localizada em uma propriedade afastada do centro urbano, próxima a Reading, no condado de Berkshire. O convite, embora financeiramente atraente, exigia absoluto sigilo e o próprio Stark evitou detalhar como havia obtido a recomendação para contratar Marston. A preparação para a viagem já revelava sinais de alerta. Stark fez questão de que Marston partisse no último trem do dia, saindo de Londres próximo à meia-noite, algo incomum mesmo para compromissos profissionais urgentes. Ao chegar à estação de destino, Edward foi recebido pessoalmente por Stark, que o conduziu por uma longa estrada deserta em uma carruagem fechada, sem janelas abertas e com instruções claras para não questionar o trajeto ou as intenções dos anfitriões. A cada quilômetro percorrido, o isolamento se aprofundava. A ausência de iluminação pública e o silêncio absoluto das áreas rurais criavam um ambiente propício à sensação de vulnerabilidade. Durante o percurso, Stark manteve a conversa mínima, limitando-se a responder perguntas com frases vagas e pouco esclarecedoras. O engenheiro, embora intrigado, sentia que cada detalhe daquela noite havia sido cuidadosamente planejado para evitar qualquer possibilidade de fuga ou denúncia. A casa onde chegaram era antiga, de arquitetura pesada, cercada por jardins densos e muros altos. Nada indicava a presença de outros funcionários ou moradores, além dos anfitriões. Já dentro da residência, Marston percebeu que não havia qualquer sinal de normalidade. A decoração era austera, os corredores pouco iluminados e as portas trancadas logo após sua passagem. Cada movimento parecia vigiado e toda tentativa de observar o exterior era frustrada por janelas lacradas ou cortinas pesadas. A sensação de estar completamente afastado da civilização, sem meios de comunicação ou rotas de escape, aumentava o temor de que qualquer deslize pudesse ser fatal. Enquanto aguardava instruções, Marston foi surpreendido pela presença de uma mulher de aparência preocupada, identificada apenas como Elise. Ela se aproximou rapidamente, alertando-o em voz baixa sobre o perigo iminente. Elise insistiu para que o engenheiro deixasse o local imediatamente, afirmando que ali não havia nada além de ameaça e segredos. Marston, dividido entre o medo e a obrigação profissional, hesitou em obedecer ao aviso, questionando-se sobre a veracidade das intenções dela. Mesmo diante da ansiedade crescente, optou por aguardar Stark, temendo perder a oportunidade de receber a quantia prometida e ainda ser visto como alguém pouco confiável no mercado de trabalho. Logo após o breve encontro com Elise, Stark retornou acompanhado de outro homem, identificado como Eric Ferguson, supostamente o administrador da propriedade. Eles conduziram Marston até o porão onde estava localizada a tal prensa hidráulica. O clima era tenso. Qualquer gesto, palavra ou expressão era analisada friamente pelos anfitriões. Marston percebeu, ao inspecionar o equipamento, que sua função e o contexto em que estava instalado não condiziam com a justificativa apresentada por Stark. Tudo indicava um uso clandestino, provavelmente criminoso, mas as circunstâncias impediam qualquer investigação mais profunda naquele momento. O perigo disfarçado se revelou de maneira completa quando, ao apontar um suposto defeito no equipamento, Marston foi abruptamente trancado no interior da câmara da máquina. O som dos mecanismos sendo acionados, o fechamento repentino da porta e a ausência total de rotas de fuga escancararam que a proposta de trabalho era, na verdade, uma armadilha mortal. O isolamento, até então psicológico e espacial, transformou-se em ameaça concreta à vida. Preso,
Marston compreendeu que toda a operação fora cuidadosamente estruturada para eliminar qualquer testemunha indesejada. A ausência de testemunhas, a distância de vilarejos próximos, o horário avançado e a própria escolha de um jovem profissional sem raízes na cidade eram elementos estratégicos. Ele percebeu que, em meio ao isolamento total, o menor erro de avaliação, o excesso de confiança ou a crença ingênua na honestidade dos outros poderia custar a própria vida. Enquanto isso, Sherlock Holmes, ouvindo atentamente cada detalhe, começava a traçar um quadro do caso, baseado em fatos concretos e no padrão de comportamento dos envolvidos. A análise do perigo disfarçado e do isolamento não apenas explicava as escolhas dos criminosos, mas também servia de alerta para qualquer um que, movido por necessidade ou ambição, se colocasse em situações de vulnerabilidade extrema. O relato de Marston deixava claro que, em uma sociedade em transformação, o perigo raramente se apresenta de maneira explícita. Muitas vezes veste a máscara do progresso, do convite generoso, da promessa de ascensão social. O isolamento físico, por sua vez, não é apenas uma condição geográfica, mas uma estratégia de controle, medo e submissão. Ao final daquele depoimento, Holmes já vislumbrava que, para resolver o caso, seria necessário não apenas inteligência analítica, mas também coragem para enfrentar os riscos impostos pelo desconhecido e pelo afastamento das regras comuns da convivência urbana. A noite de Edward Marston havia começado com esperança e expectativa, mas terminara cercada de silêncio, escuridão e o som ameaçador de engrenagens acionadas por mãos traiçoeiras. O perigo, que antes parecia distante, agora era uma realidade que exigia respostas urgentes e ações precisas. O desdobramento do caso de Edward Marston evidenciou de forma incontestável como a ingenuidade pode se tornar aliada involuntária de mentes ardilosas. Após ser trancado no interior da prensa hidráulica, Marston percebeu o quanto a confiança ingênua nas intenções alheias pode colocar vidas em risco. Todo o percurso daquela noite revelava, peça a peça, um jogo cruel entre credulidade e manipulação, em que apenas o mais atento sobreviveria. Ao analisar o relato de Marston, Sherlock Holmes destacou um padrão frequente em crimes engenhosos: a utilização de ofertas sedutoras e situações cuidadosamente encenadas para atrair pessoas honestas e vulneráveis. O engenheiro, jovem e desejoso de provar seu valor, caiu facilmente no enredo de Conrad Stark e Eric Ferguson. Eles não recorreram a ameaças explícitas nem levantaram suspeitas através de comportamentos agressivos. Em vez disso, utilizaram modos polidos, discurso calculado e uma ambientação controlada para despertar confiança e desarmar qualquer instinto de defesa. A base do golpe estava na compreensão profunda do perfil psicológico da vítima. Marston não tinha vínculos familiares fortes na capital. Encontrava-se pressionado por dificuldades financeiras e ansiava por reconhecimento. Os criminosos perceberam esses pontos fracos e construíram uma narrativa sob medida, onde cada elemento, do convite tentador à promessa de sigilo e recompensa elevada, servia para transformar vulnerabilidade em exposição total. O segundo conceito central desse elemento temático é a astúcia, que nas mãos de Stark e Ferguson se manifestou em múltiplos níveis. Desde o início, cada detalhe foi meticulosamente planejado: o horário da viagem, a escolha do último trem, a chegada em um local deserto, o transporte em carruagem fechada e a recepção em uma casa isolada. Nenhuma ação foi deixada ao acaso.
O ambiente era hostil à improvisação, preparado para conter e neutralizar qualquer reação inesperada. Holmes, ao debruçar-se sobre a narrativa, ressaltou como o engenheiro havia subestimado a necessidade de prudência diante do desconhecido. Na ausência de informações confiáveis, a confiança cega tornou-se armadilha. Em situações em que a lógica aponta para riscos evidentes, a prudência deveria se sobrepor à ansiedade por aceitação ou ganho financeiro. Porém, para muitos jovens ambiciosos, a esperança de uma oportunidade singular pode eclipsar o instinto de autoproteção. A manipulação emocional foi outro recurso empregado pelos criminosos. O discurso de Stark era pontuado por gestos de falsa preocupação, elogios discretos e um tom de voz tranquilizador. Ao prometer uma quantia substancial e garantir anonimato, ele inverteu a lógica do perigo. O que deveria soar como ameaça foi camuflado como vantagem. O medo do desemprego ou da estagnação profissional tornou Marston mais suscetível à persuasão, tornando-o menos atento aos detalhes que, em outras circunstâncias, soariam alarmantes. No ambiente opressivo da mansão, as escolhas de Marston foram progressivamente limitadas. Cada porta fechada, cada janela obstruída, cada recusa sutil de explicação aprofundava sua dependência das orientações de Stark e Ferguson. A ingenuidade aqui não se restringe à falta de experiência, mas se manifesta como incapacidade momentânea de perceber gradualmente o cerco ao seu redor. Em contrapartida, a astúcia dos anfitriões consistia em manipular tempo e espaço para criar a ilusão de normalidade, mesmo quando todos os indícios apontavam para o oposto. Holmes aproveitou para demonstrar que, em investigações criminais, a capacidade de ler entre linhas, captar pequenas incongruências e manter a mente alerta a qualquer desvio da rotina é fundamental. Ele apontou, por exemplo, que o excesso de preocupação em manter tudo secreto, o atraso proposital para garantir que Marston não pudesse recorrer a ninguém, e o isolamento do local eram sinais claros de orquestração criminosa. Para o detetive, identificar padrões de manipulação é o primeiro passo para desarmar a estratégia dos que usam a inteligência para fins ilícitos. Em paralelo, a figura de Elise, a mulher que alertou Marston sobre o perigo, revela outra nuance dessa dinâmica. Diferentemente dos homens, ela tentou subverter o jogo usando uma forma de astúcia, baseada na compaixão. Ao agir por empatia e coragem, Elise inverteu o roteiro da submissão, utilizando a própria vulnerabilidade para tentar romper o ciclo de manipulação. Sua intervenção demonstra que a astúcia pode ser usada tanto para proteger quanto para ferir, dependendo das intenções do agente envolvido. Ao reconstruir os fatos, Holmes e Langdon refletiram sobre como o contexto social da época favorecia golpes assim. Muitos jovens profissionais isolados, pouca fiscalização sobre deslocamentos noturnos e uma fé excessiva na boa-fé de estranhos. O crescimento das cidades e a transição para uma sociedade industrial criaram um terreno fértil para crimes sofisticados, onde a linha entre oportunidade e armadilha se tornou cada vez mais tênue. Marston, ao rememorar cada decisão, reconheceu que a pressa em aceitar a proposta sem averiguar a origem ou os reais interesses dos contratantes foi o início do seu infortúnio. Suas dúvidas, reprimidas pelo desejo de agradar e não perder uma chance rara, se transformaram em paralisia quando finalmente o perigo se revelou. A passagem do tempo, que deveria servir para reflexão e investigação, foi consumida pelo medo de ser visto como fraco
ou desconfiado. No fim, a experiência de Marston tornou-se um exemplo doloroso da necessidade de equilibrar ambição com cautela. A astúcia, em sua essência, não é privilégio dos criminosos. Pode e deve ser cultivada como defesa diante de situações ambíguas, evitando que a vontade de ascender socialmente se sobreponha à leitura crítica do mundo ao redor. Holmes sintetizou a lição central. Os verdadeiros perigos são mais eficazes quando se disfarçam de oportunidades, e a ingenuidade só é inocente até o momento em que é posta à prova pelos jogos da vida real. Aprender a desconfiar do improvável, investigar o aparentemente simples e duvidar do excesso de generosidade são práticas essenciais para quem deseja sobreviver em um ambiente onde a inteligência é, por vezes, a única proteção possível. Ao longo da investigação conduzida por Sherlock Holmes e Dr. Arthur Langdon, tornou-se cada vez mais evidente o quanto a ausência de transparência alimentava a engrenagem dos acontecimentos. O silêncio foi usado como arma de controle, funcionando tanto como obstáculo quanto como defesa, dificultando o acesso à verdade e isolando as vítimas em suas próprias dúvidas. A dinâmica entre os envolvidos era permeada por códigos não ditos, gestos contidos e ordens sussurradas. O segredo se manifestava não apenas no conteúdo das informações omitidas, mas na forma como cada personagem era instruído ou coagido a preservar o que sabia. Desde o momento em que Edward Marston recebeu a proposta inusitada, um pacto de confidencialidade foi imposto sem margem para questionamentos. A cláusula do sigilo absoluto era reiterada a todo instante, tornando cada troca de palavras uma espécie de teste. O receio de represálias, a promessa de ganhos incomuns e o medo do desconhecido contribuíram para um clima de constante incerteza. Nada era compartilhado por completo. Cada explicação oferecida por Conrad Stark e Eric Ferguson trazia mais dúvidas do que respostas, enquanto os detalhes realmente importantes eram cuidadosamente apagados das conversas. No ambiente sombrio da mansão rural, a comunicação entre anfitriões e visitante se dava por meio de frases curtas, olhares evasivos e instruções objetivas. Marston, confinado entre paredes frias, sentia que tudo ao redor estava planejado para ocultar o verdadeiro propósito daquela noite. Até mesmo a arquitetura do local parecia pensada para silenciar sons e impedir o livre fluxo de informações. Portas duplas, janelas reforçadas, corredores labirínticos, tudo contribuía para a sensação de claustrofobia e isolamento, tornando a troca de informações um desafio contínuo. Holmes, atento a essas nuances, percebeu que a ausência de clareza era central para o funcionamento da trama criminosa. Os criminosos, ao esconderem suas reais intenções por trás de histórias plausíveis, evitavam qualquer exposição desnecessária. O engenheiro foi, desde o início, mantido às cegas. Não sabia ao certo onde estava, para quem trabalhava, nem qual seria o impacto do seu serviço. Cada resposta obtida vinha cercada de rodeios, e toda tentativa de esclarecimento era prontamente desviada com justificativas superficiais. O silêncio, no entanto, não era restrito apenas aos vilões. Elise, a única figura disposta a romper a muralha de segredo, teve que recorrer à comunicação velada. O temor de ser ouvida e punida a impedia de falar abertamente. Suas advertências chegavam fragmentadas, misturando idiomas e emoções, e eram transmitidas em momentos de distração dos outros residentes.
Essa limitação impedia Marston de compreender toda a gravidade da situação, agravando sua insegurança e tornando sua permanência no local ainda mais arriscada. A cultura do silêncio também impôs desafios a Holmes e Langdon após o incidente. Ao buscar informações junto à polícia local, perceberam que a relutância em discutir temas delicados era compartilhada pela comunidade. Poucos habitantes sabiam da existência da mansão, e aqueles que tinham conhecimento preferiam se abster de comentários, alimentando rumores e aumentando o mistério em torno da propriedade. O medo de retaliações, a desconfiança diante de estranhos e o receio de envolvimento em problemas legais contribuíam para o esvaziamento das investigações oficiais. Os segredos mantidos ao longo do tempo não protegiam apenas os criminosos, funcionavam como barreiras que isolavam todos os envolvidos. O próprio Marston, mesmo após a fuga, hesitou antes de compartilhar sua experiência com as autoridades. Temia ser desacreditado ou, pior, culpado por algum detalhe não compreendido do episódio. A ausência de provas concretas e a impossibilidade de identificar os suspeitos com precisão reforçavam o impasse. Era como se o silêncio fosse o único elemento realmente impenetrável naquela noite. Holmes reconheceu que, para além da lógica investigativa, era preciso compreender os mecanismos sociais que perpetuavam esse pacto coletivo de omissão. O crime, nesse cenário, só se realizava porque o ambiente externo favorecia o encobrimento. A distância entre propriedades rurais, a ausência de vizinhos próximos e a falta de canais oficiais de denúncia criavam condições ideais para que ações ilícitas fossem executadas longe dos olhos da sociedade. A cada tentativa de buscar informações, a dupla de investigadores esbarrava em muros invisíveis erguidos por décadas de tradição, medo e conveniência. Na perspectiva psicológica, o segredo servia como refúgio para todos. Criminosos protegiam suas atividades, vítimas tentavam evitar o constrangimento público e testemunhas se esquivavam de possíveis represálias. O silêncio, nesse contexto, era mais do que ausência de ruído, era instrumento de sobrevivência. Qualquer tentativa de ruptura exigia coragem para enfrentar consequências imprevisíveis, e muitos preferiam a segurança da omissão ao risco de exposição. Além disso, a própria condução do caso por Holmes e Langdon dependia da capacidade de coletar fragmentos de verdade em meio a camadas sucessivas de encobrimento. Cada informação obtida precisava ser verificada, cruzada com outros relatos e avaliada quanto à confiabilidade. A habilidade de perceber contradições sutis, hesitações em relatos ou inconsistências em registros era fundamental para romper o círculo de silêncio e acessar o núcleo do problema. Com o passar dos dias, tornou-se evidente que muitos detalhes jamais seriam revelados. A destruição de provas, o desaparecimento dos envolvidos e a queima de documentos impediram a reconstrução total dos fatos. O caso acabou ganhando notoriedade pela quantidade de perguntas sem resposta, tornando-se exemplo emblemático de como o silêncio pode derrotar até mesmo os mais perspicazes investigadores. Holmes, acostumado a esclarecer os mistérios mais intrincados, reconheceu que certos enigmas sobrevivem justamente porque são sustentados por pactos invisíveis, protegidos pelo medo e pelo interesse próprio. No final das contas, o segredo não se revelou apenas como obstáculo externo. Tornou-se elemento interno, corroendo a confiança dos sobreviventes, perpetuando dúvidas e deixando marcas profundas em todos que, de alguma forma, participaram da história.
A experiência demonstrou que, enquanto a verdade não for compartilhada livremente, nenhum mistério será totalmente solucionado e o silêncio continuará sendo, muitas vezes, o mais perigoso dos cúmplices. A participação de Elise, a jovem que ocupava papel marginal naquela mansão de atmosfera hostil, se revelou decisiva para o desenrolar dos acontecimentos. A influência dela emergiu em contraste ao silêncio e à omissão predominantes na propriedade. Ao contrário dos outros habitantes da casa, que preferiam manter distanciamento e ocultar informações, Elise arriscou-se ao alertar Edward Marston sobre o perigo iminente. Seu gesto rompeu o ciclo de submissão e mostrou que, mesmo em ambientes dominados pelo medo, vozes dissidentes podem encontrar meios de agir. Elise não possuía poder formal, nem autoridade sobre as decisões que moldavam o destino de quem passava pelo local. Ainda assim, encontrou formas de transmitir sua mensagem. Suas palavras, pronunciadas com hesitação e urgência, romperam o padrão de frases curtas e vagas que dominavam o ambiente. O alerta não veio por acaso, foi resultado de observação atenta, empatia e, possivelmente, experiências pessoais anteriores com situações semelhantes. O risco de represália era real, mas a consciência da gravidade do que acontecia ao redor superou o temor. A intervenção feminina nesse contexto demonstrou não apenas coragem, mas também sagacidade. Ao identificar em Marston uma vítima em potencial, Elise optou por intervir, mesmo sabendo que sua posição dentro da casa era vulnerável. Essa atitude evidenciou a importância de alianças inesperadas, sobretudo em cenários onde a violência e o controle emocional prevalecem. A mulher não recorreu a estratégias diretas de confronto, preferiu usar sutileza, buscando o momento adequado para emitir seu alerta e minimizar o risco de ser descoberta. A situação de Elise ilustra as armadilhas enfrentadas por quem, privado de poder formal, tenta se opor a esquemas perigosos. Ela não podia confiar em ninguém da casa. Precisava calcular cada palavra, cada gesto, avaliando se estava sendo observada. A tensão se fazia sentir a cada passo, já que uma denúncia poderia acarretar punições severas. Essa condição forçou a personagem a agir com inteligência, recorrendo à comunicação não verbal e ao timing preciso para que sua mensagem fosse captada por Marston. O impacto do aviso de Elise foi imediato, ainda que não tenha levado Marston à fuga instantânea. Sua tentativa de salvá-lo se chocou com a hesitação dele, presa à esperança de que tudo não passasse de um mal-entendido. Mesmo assim, o alerta serviu como ponto de inflexão. A partir daquele momento, a confiança nos anfitriões ficou abalada e a atenção de Marston se voltou para detalhes antes ignorados. A quebra do ciclo de obediência cega abriu caminho para a busca por alternativas e, em última instância, para a tentativa de fuga. Além do aspecto prático, o alerta de Elise representa um questionamento moral. Sua iniciativa demonstra que, em situações de opressão e injustiça, o impulso de proteger o próximo pode prevalecer sobre a autopreservação. A coragem de desafiar o silêncio mostra que, por vezes, o auxílio inesperado pode vir de quem menos se espera. Ao arriscar sua própria segurança, Elise assumiu o papel de resistência, mesmo sem garantias de êxito ou recompensa. Sherlock Holmes, ao analisar o desenrolar dos fatos, percebeu o valor dessas intervenções. Destacou a habilidade de Elise em navegar entre a prudência e o dever ético, reconhecendo que, em muitos casos, a diferença entre a vida e a morte reside em pequenos gestos de solidariedade. O detetive também apontou que a intuição feminina,
frequentemente desconsiderada em ambientes dominados por figuras masculinas, pode ser decisiva para romper ciclos de violência ou manipulação. A participação de Elise, no entanto, foi mais do que um simples gesto de alerta. Sua atitude despertou questionamentos sobre as relações de poder e as dinâmicas de gênero na sociedade do período. Enquanto homens como Stark e Ferguson impunham suas vontades pela força e pelo medo, a mulher encontrou brechas para agir, subvertendo as regras do jogo, mesmo em condição de desvantagem. Esse contraste evidencia que, embora subjugada pelas circunstâncias, ela jamais esteve totalmente passiva. O papel da personagem feminina também serve como contraponto à passividade generalizada dos demais envolvidos. Em um contexto marcado pela omissão coletiva, a voz de Elise se destacou justamente porque destoava do ambiente de resignação. Sua escolha de agir, ainda que limitada pelas condições impostas, demonstra a força de vontades individuais em meio a sistemas opressivos. A coragem, neste caso, não esteve em grandes gestos heróicos, mas na recusa a colaborar com o mal por meio do silêncio. Ao reconstruir os acontecimentos, Holmes e Langdon compreenderam que intervenções como a de Elise são raras, mas cruciais. Muitas vezes, os desenlaces mais improváveis ocorrem justamente porque alguém decidiu ir contra a corrente, mesmo sem garantia de sucesso. O fato de o alerta não ter sido suficiente para salvar imediatamente Marston não diminui sua importância. Ele serviu de gatilho para que o engenheiro questionasse as versões apresentadas e procurasse maneiras de escapar da armadilha. A experiência deixou claro que o enfrentamento do perigo nem sempre é fruto de força física ou domínio dos fatos. Em diversas ocasiões, é a sensibilidade para perceber a aflição do outro, somada à coragem de agir apesar dos riscos, que faz a diferença. O alerta feminino, nesse contexto, representa o rompimento com padrões de submissão e a possibilidade de insubordinação silenciosa, capaz de influenciar o curso dos acontecimentos de maneira decisiva. A passagem de Elise pela vida de Marston, embora breve, deixou marcas profundas. Sua iniciativa ensinou que, mesmo sob vigilância extrema e ameaça constante, ainda é possível desafiar estruturas opressivas e buscar o bem-estar do próximo. Holmes, ao concluir sua análise, destacou que a história da mansão não seria a mesma sem o gesto silencioso de resistência protagonizado por uma figura até então invisível aos olhos de todos. O episódio vivido por Edward Marston não se restringiu ao plano físico. Os efeitos do ocorrido, como Sherlock Holmes e Dr. Arthur Langdon logo perceberam, se estenderam de modo profundo para o campo mental e emocional. Sobreviver à tentativa de assassinato e à manipulação insidiosa daquele ambiente deixou cicatrizes que não eram visíveis à primeira vista, mas impactaram todos os envolvidos em múltiplos níveis. Marston, após escapar da armadilha mortal e ser acolhido em segurança, enfrentou um turbilhão interno difícil de descrever. No início, sentiu alívio imediato por ter conseguido sobreviver, mas esse sentimento logo foi substituído por inquietação constante. O isolamento forçado, a violência inesperada e a sensação de impotência o acompanharam durante dias, manifestando-se em pesadelos, insônia e um estado permanente de alerta. O simples som de portas fechando ou a presença de estranhos em lugares isolados eram suficientes para reacender o medo. Esse tipo de experiência, analisaram Holmes e Langdon, costuma provocar um quadro psicológico conhecido por muitos como estado de hipervigilância.
a pessoa passa a esperar que o perigo possa se repetir a qualquer momento, tornando-se excessivamente cautelosa. Marston relatou que sua confiança nas intenções dos outros ficou abalada. Questionava intenções benignas, sentia dificuldade em aceitar ajuda e evitava compromissos que envolvessem situações desconhecidas ou exigissem deslocamentos solitários. Além do medo, emergiu outro sentimento: a culpa. Marston se questionava constantemente sobre as escolhas feitas. Perguntava-se se poderia ter percebido antes o risco, ou se sua permanência na mansão não teria colocado outros em perigo. Essa autocrítica, comum em pessoas submetidas a situações traumáticas, reforçou o isolamento psicológico, dificultando a recuperação e o retorno à rotina. Holmes, conhecendo a natureza humana, alertou que é fundamental distinguir a responsabilidade real das reações emocionais produzidas pela experiência extrema. A relação de Marston com seus pares também foi afetada. No ambiente profissional, evitou contatos desnecessários, tornou-se mais fechado e demonstrou dificuldades em confiar até mesmo nos antigos colegas. Essa mudança de postura foi notada por Langdon, que passou a acompanhá-lo periodicamente. O médico buscou abordar o caso de modo abrangente, oferecendo espaço para desabafos, encorajando atividades ao ar livre e evitando julgamentos precipitados. Contudo, percebeu que o processo de superação seria gradual, exigindo tempo e compreensão. Holmes destacou durante as conversas que as consequências de experiências como essa não se restringem ao indivíduo diretamente afetado. O círculo de relações, amigos, familiares e até a equipe de investigação sente o impacto, seja pela preocupação, seja pela sensação de impotência diante de traumas que não podem ser revertidos. O detetive observou que, mesmo sendo treinado para lidar com casos graves, não era imune ao peso emocional de fracassos parciais, como o fato de os responsáveis não terem sido levados à justiça. Outro efeito observado foi a tendência de Marston a reviver o episódio repetidas vezes em pensamento. O processo de rememoração compulsiva, muitas vezes involuntário, faz parte do esforço do cérebro para dar sentido ao que aconteceu, mas pode se transformar em armadilha. O engenheiro relatava flashes do momento em que percebeu estar trancado, o som metálico da máquina em funcionamento e o rosto desesperado de Elise. Esses fragmentos, reaparecendo fora de contexto, dificultavam o descanso e alimentavam a sensação de insegurança. O medo de represálias era igualmente presente. Marston sabia que seus algozes haviam escapado e que pouco se sabia sobre suas identidades verdadeiras. Esse receio era partilhado por Langdon e Holmes, que, mesmo confiando nos próprios métodos, reconheciam as limitações da justiça formal diante de criminosos astutos e itinerantes. O sentimento de ameaça não desapareceu após a fuga. Pelo contrário, tornou-se parte do cotidiano, fazendo com que todos redobrassem a cautela e passassem a desconfiar de situações antes consideradas triviais. Elise, por sua vez, também carregou sequelas importantes. Apesar de não ter sido diretamente abordada pelas autoridades, viveu sob constante medo de ser identificada pelos comparsas ou punida por sua intervenção. Sua decisão de ajudar Marston foi corajosa, mas trouxe inquietação contínua, tornando os dias posteriores repletos de ansiedade. A ausência de apoio formal a quem denuncia crimes reforçou o isolamento e o risco de sofrer retaliações, comum a muitas pessoas que desafiam sistemas opressivos. Holmes e Langdon
debateram a importância de construir redes de suporte para vítimas de traumas desse tipo. Identificaram que o silêncio ao redor de episódios violentos, além de dificultar a responsabilização dos culpados, perpetua o sofrimento psicológico. O engenheiro foi encorajado a buscar pequenas vitórias no cotidiano, como retomar hábitos antigos e restabelecer laços de amizade, mesmo que aos poucos. O detetive sugeriu que relatar o caso, mesmo anonimamente, poderia ajudar outros a evitar situações semelhantes e contribuir para o enfrentamento coletivo do medo. A experiência reforçou a percepção de que os efeitos de um crime não se encerram quando a violência termina. A mente busca, por vezes sem sucesso, restaurar um senso de normalidade que foi rompido de forma abrupta. O impacto emocional se infiltra nas decisões diárias, altera prioridades e, em muitos casos, redefine a relação do indivíduo com o mundo ao redor. Ao longo dos meses seguintes, Marston avançou lentamente em direção à recuperação. Aceitou que o medo faz parte do processo de cicatrização, mas buscou enfrentá-lo sem se deixar dominar. Com o apoio de Langdon e orientações cuidadosas de Holmes, aprendeu a distinguir precaução de paranoia e a confiar novamente, ainda que com reservas, na boa-fé de alguns poucos. O caso foi encerrado oficialmente, mas suas lições permaneceram, servindo de alerta para os perigos silenciosos que espreitam aqueles que, por necessidade ou ingenuidade, cruzam o caminho de pessoas sem escrúpulos. O desfecho do caso envolvendo Edward Marston, Sherlock Holmes, Dr. Arthur Langdon e os acontecimentos misteriosos na mansão afastada não trouxe respostas fáceis ou soluções completas. Pelo contrário, deixou marcas indeléveis em todos os envolvidos e apontou para realidades que vão além da superfície dos fatos. Quando a poeira assentou e as investigações foram oficialmente encerradas, o saldo era composto de cicatrizes físicas, feridas emocionais e perguntas persistentes que ecoaram entre todos que tiveram contato, direto ou indireto, com aquele episódio. A experiência vivida por Marston serviu como advertência para qualquer pessoa disposta a aceitar oportunidades que parecem generosas demais. No mundo real, ofertas tentadoras podem carregar consigo ameaças ocultas e consequências imprevisíveis. O caso demonstrou que a confiança irrestrita, especialmente diante do desconhecido, pode ser uma armadilha perigosa. Situações como essa expõem as vulnerabilidades humanas, mostrando o quanto a busca por reconhecimento, progresso ou simplesmente sobrevivência pode nos aproximar de pessoas ou circunstâncias traiçoeiras. Sherlock Holmes, em seu processo de análise, destacou que o verdadeiro perigo raramente se apresenta de maneira clara. É quase sempre revestido de promessas, encoberto por justificativas razoáveis e disfarçado de normalidade. Aqueles que tramam nas sombras compreendem bem as expectativas, carências e até os sonhos de suas vítimas. Eles sabem manipular emoções, explorar a pressa e se aproveitar da boa-fé para construir suas armadilhas com precisão. Holmes concluiu que a defesa mais eficaz diante desse cenário não é o medo constante, mas a vigilância lúcida, o hábito de questionar e a disposição para buscar orientação antes de aceitar qualquer proposta fora do comum. Outro ensinamento relevante foi a importância dos alertas ignorados. O papel de Elise, ainda que breve, salvou a vida de Marston. Sua coragem em meio ao medo mostrou que gestos simples, mesmo vindos de pessoas aparentemente frágeis, podem ser decisivos. A narrativa reforça que, em ambientes de risco,
A solidariedade e a empatia são, muitas vezes, a linha tênue entre o desastre e a salvação. O reconhecimento de que não estamos sozinhos e que é possível encontrar apoio nos lugares mais inesperados torna-se fundamental em situações de perigo. O silêncio, por sua vez, revelou-se um adversário formidável. Segredos sustentaram o funcionamento do esquema criminoso, dificultando a obtenção de provas e limitando o alcance da justiça. A ausência de diálogo aberto não protegeu apenas os culpados, perpetuou também o sofrimento das vítimas e comprometeu a chance de reparação. Holmes e Langdon observaram que a cultura da omissão e da não interferência contribui para que crimes assim permaneçam impunes, alimentando ciclos de medo e descrença na justiça. As consequências psicológicas desse tipo de trauma persistiram mesmo após o fim das buscas e o retorno à rotina. Marston precisou reaprender a confiar, reconstruir sua autoestima e redefinir seus limites pessoais e profissionais. O medo de represálias e a lembrança da impotência experimentada serviram de alerta para outros que, futuramente, se vissem diante de situações semelhantes. O aprendizado não foi imediato nem indolor, mas tornou-se parte de sua história de vida. Para Holmes e Langdon, o caso reforçou a necessidade de uma abordagem mais humana e cuidadosa diante de vítimas de violência e manipulação. Entender que o sofrimento não desaparece com o fim da ameaça visível é essencial para que se ofereça apoio adequado. O acolhimento, a escuta e o incentivo à busca de novas perspectivas foram fundamentais para que Marston encontrasse caminhos de recuperação e retomada do equilíbrio. O fracasso das autoridades em capturar os verdadeiros responsáveis expôs fragilidades nos mecanismos de investigação e punição. Os criminosos conseguiram escapar apagando rastros e destruindo evidências, o que levou Holmes a uma reflexão sobre os limites da justiça formal. A impunidade, embora frustrante, não apagou a importância das lições extraídas. Muitas vezes, a maior vitória está em sobreviver, aprender e compartilhar experiências para que outros estejam mais preparados e atentos. Esse episódio transformou todos os envolvidos, deixando claro que o perigo é multifacetado. Pode ser físico, emocional, moral e até institucional. A confiança excessiva, o silêncio conivente, o medo de agir e a hesitação em ouvir alertas são elementos que, juntos, ampliam os riscos e limitam as possibilidades de superação. Para o público, fica o convite à reflexão. Quantas vezes já ignoramos sinais de alerta? Quantas oportunidades de ajudar alguém foram deixadas de lado por receio, conveniência ou desatenção? E, principalmente, o que pode ser feito para quebrar ciclos de silêncio, incentivar a solidariedade e desenvolver mecanismos de proteção mútua? Ao final, a história de Edward Marston e os enigmas enfrentados por Holmes e Langdon servem como lembrete de que a vida está repleta de encruzilhadas imprevisíveis. Em cada esquina pode haver tanto perigo quanto esperança. Cabe a cada um decidir diante do inesperado se deixará o medo paralisar ou usará a experiência como fonte de aprendizado e fortalecimento. Os mistérios nem sempre encontram resolução nos tribunais ou nas páginas dos jornais, mas podem gerar transformação duradoura quando inspiram mudanças de postura e abrem espaço para novas formas de cuidado e vigilância coletiva. O caso da mansão isolada termina sem conclusões definitivas, mas com o entendimento de que, mesmo sem justiça plena, é possível extrair significado dos desafios vividos. A sobrevivência, a reconstrução
e o compartilhamento de saberes se tornam conquistas silenciosas, porém poderosas. E assim, entre perguntas não respondidas e marcas que jamais desaparecerão por completo, permanece a certeza de que todo perigo disfarçado é convite para que jamais se abandone a busca por lucidez, solidariedade e justiça, ainda que imperfeita. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.